A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à nossa aula, nós tivemos que dividi-la em duas partes, né? Porque são muitos assuntos. Então vamos para a segunda e última parte aqui da nossa aula, de número 43. Estamos falando sobre os últimos tempos do reino de Judá. E aqui no tópico 2, dois reis ímpios, Manassés e Amon. Manassés, idolatria aberta. Ele foi o pior rei de Judá. Reinou por 55 anos. Ele desfez as reformas de seu pai Ezequias. Reedificou os altares e ídolos que Ezequias destruíra. Restabeleceu o culto a Baal e colocou no templo uma imagem de Astarte, esposa de Baal. Patrocinou o espiritismo, o culto às estrelas e aos planetas. Estabeleceu sacrifícios humanos, oferecendo seu filho a Moloque. Matou os que protestavam contra a idolatria. Diz a tradição que Manassés mandou serrar o profeta Isaías. Deus entregou Manassés aos assírios. Ele se arrependeu e Deus o libertou e o restaurou ao trono. Manassés restaurou o culto ao Senhor e tentou desfazer a idolatria, mas já era tarde. Havia destruído a ordem profética e as pessoas piedosas. Uma geração havia crescido sem nenhum ensinamento da religião do Senhor. Amon, a apostasia. Em seu curto reinado de 2 anos, Amon fez com que Judá voltasse à idolatria de seu pai Manassés. Os oficiais do palácio mataram Amon, mas o povo matou esses oficiais e proclamou Josias, filho de Amon, rei em Judá. Josias, reforma e enfraquecimento de uma esperança. O reinado de Josias, filho de Amon, em Judá, caracterizou-se pela reforma, paz e prosperidade. Josias começou a reinar aos 8 anos e aos 16, incentivado por sua mãe Gedida, começou a buscar o Senhor, apesar de Judá estar mergulhada na idolatria. Com a morte de Assurbanipal, ou Assurbanipal, em 627 a.C., o Império Assírio começou a desmoronar-se e Judá voltou a ser uma nação quase livre do jugo assírio. Porém, no fim do reinado de Josias, Judá viu-se envolvida numa luta com as grandes potências, a Babilônia e o Egito. Josias decidiu marchar contra os egípcios. Sua trágica morte em 609 a.C. foi o início do fim de Judá. Judá enfraqueceu-se diante do crescente poder da Babilônia. Em 586 a.C., Jerusalém, capital de Judá, capital do Reino do Sul, foi destruída. As reformas de Josias. Em 628 a.C., Josias iniciou as reformas. Retirou a idolatria que seu pai Amon reintroduziu depois de serem abolidas por Manassés, limpou o templo e retirou a prostituição sagrada, destruiu os utensílios do templo dedicados a Baal, a Astarte, aos planetas e às estrelas. Retirou da entrada do templo os cavalos dedicados ao sol e queimou os carros do sol. Destruiu os ídolos que enchiam Judá. Demoliu os altares dos lugares altos. Josias realizou suas reformas além do reino do sul, em Manassés, Efraim, Issacar e Zebulon. Derrubou em Betel o altar do bezerro de ouro, levantado há 300 anos antes por Jeroboão. Mas antes, Josias queimou sobre eles os ossos dos falsos profetas. Cumpriu a profecia de 1 Reis, capítulo 13, e versículo 2. Josias estava descuidado, o templo estava descuidado por anos.
Josias fez coletas para a reparação do templo. Descobriu-se o livro da lei. Quando o templo foi reparado em 621 a.C., talvez fora escondida por um sacerdote quando Manassés quis destruir as cópias da lei. O escriba Safã leu o livro ao rei e ele viu que o povo se distanciara de Deus. Consultou Uda, a profetisa, e ela disse que o julgamento pela idolatria era inevitável, mas Josias não veria seu cumprimento porque ele era temente a Deus. Josias reuniu os anciãos, sacerdotes, levitas e o povo de Jerusalém para ouvirem a leitura do livro. Josias fez um pacto perante o Senhor de que ele, como rei, seria fiel à lei de Deus. Josias mandou que o povo celebrasse a Páscoa, uma festa que não era observada há muito tempo. A trágica morte de Josias. Em 626 a.C., Nabopolassar libertou Babilônia do domínio da Assíria. Ele reedificou Babilônia e fundou o Império Babilônico. A Média uniu-se à Babilônia contra a Assíria. Os medos, babilônios e aliados sitiaram Nínive, capital da Assíria, em 612 a.C. Nínive foi tomada. O último rei assírio, Assurbanipal II, tentou resistir aos babilônios em Harã, esperando a ajuda do Egito, mas foi derrotado em 609 a.C. Mas os babilônios e os citas chegaram a Harã e o faraó Neco marchou para defender os assírios. Josias enfrentou Neco, no Megido, a 100 quilômetros de Jerusalém. Na batalha foi atingido por uma flecha e morreu. Foi sepultado com grande lamentação. O profeta Jeremias compôs uma elegia especial para a ocasião. Os profetas de Judá nessa época foram Jeremias, Sofonias, Naum e Abacuque. Foi um tempo de intensa atividade profética sobre as advertências de um julgamento iminente, mas depois da morte de Josias, o povo voltou à idolatria. Por um período de 3 anos, a nação sujeitou-se ao Egito. Em seguida, no ano 605 a.C., os babilônios derrotaram os egípcios na Batalha de Carquemes, ao norte da Síria, junto à margem ocidental do Eufrates. O que ficava do Império Assírio foi tomado pelos babilônios, e Judá também ficou submetida aos vencedores. O Império Assírio, que havia dominado o mundo por mais de 2 séculos, deixou de existir. Os babilônios se estabeleceram no Oriente Médio como seus sucessores. O triunfo da Babilônia e a queda de Jerusalém. Josias teve 3 filhos, e cada um deles, por sua vez, reinou sobre Judá. Porém, nenhum dos 3 continuou com a mesma dedicação ao Senhor que o seu pai tinha. Primeiro, o povo de Judá entronizou Jeoacás, que também era chamado de Salum, mas depois de reinar só 3 meses, foi deposto pelos egípcios e levado prisioneiro para o Egito, onde morreu pouco tempo depois. O faraó Neco nomeou como rei a Jeoaquim, que também era conhecido como Eliaquim, que reinou 11 anos em Jerusalém. Zedequias, o filho mais jovem de Josias, foi o último rei de Judá. Letra A. Jeoaquim, apostasia e domínio babilônico. Os egípcios exigiam pesado tributo a Judá. O povo disse a Jeremias: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos. Queimarmos incenso à rainha dos céus e de lhe oferecermos libações. Então, quando o profeta Jeremias profetizou a destruição do templo, Jeoaquim e o povo queriam matá-lo. Os anciãos o salvaram.
Jeoaquim matara o profeta Urias por pregar a mesma mensagem. No 4º ano de Jeoaquim, o livro de Jeremias, foi lido diante do rei. Ao ouvir a mensagem de julgamento, Jeoaquim cortou o livro, e o queimou. Em 605 a.C., Nabucodonosor expulsou os egípcios do território anteriormente dominado pelos assírios. As tropas babilônicas atravessaram vitoriosas a Síria e a Palestina. Nabucodonosor chegou às fronteiras do Egito, mas ao receber notícias da morte de seu pai, voltou para a Babilônia para ser coroado rei. Joaquim foi obrigado a submeter-se à Babilônia e tornou-se seu vassalo. Por vários anos, Jerusalém pagou tributo à Babilônia, mas logo se revoltou, apesar dos conselhos de Jeremias. Jeremias dizia que o povo devia aceitar o novo dominador como castigo à idolatria. O Senhor enviou contra Joaquim tropas dos caldeus, dos sírios, amonitas e moabitas, como castigo por sua maldade e por ter perseguido aos piedosos de Jerusalém. Em 598 a.C., Nabucodonosor voltou a marchar contra Jerusalém. Joaquim foi morto, provavelmente por seus súditos. Sucedeu-lhe seu filho Joaquim, que também era chamado de Conias ou Jeconias, que depois de reinar 3 meses, teve de entregar Jerusalém aos babilônicos. Os babilônios despojaram o templo dos seus tesouros e transportaram para a Babilônia mais de 10.000 cativos, principalmente a nobreza, os líderes, os artesãos e os soldados, incluindo Ezequiel. Anteriormente, haviam levado para a Babilônia alguns prisioneiros, entre eles Daniel e seus amigos. Nabucodonosor colocou o 3º filho de Josias, Matanias, no trono e mudou o nome dele para Zedequias. Zedequias e a queda de Jerusalém. Zedequias foi um rei fraco. Os falsos profetas afirmavam que ao final de 2 anos os exilados voltariam a Jerusalém. Jeremias tentou sem sucesso persuadir o rei e ao povo de que seria fatal ir contra a vontade de Deus e revoltar-se contra a Babilônia. Zedequias aliou-se ao Egito. Nabucodonosor atacou imediatamente Jerusalém, cercando-a. O cerco foi abandonado por um breve período, pois o exército do Egito ajudou Jerusalém. Os babilônios derrotaram o exército egípcio e sitiaram novamente Jerusalém. O cerco durou 1 ano e meio e foi um período de fome e de sofrimentos terríveis. Em 586 a.C., os babilônios fizeram uma brecha nas muralhas. Zedequias e suas tropas tentaram fugir, mas Zedequias foi capturado e levado para Ribla, a sede militar de Nabucodonosor. Ali foi julgado e condenado. Seus filhos foram mortos perante ele, e em seguida o rei Zedequias foi cegado e levado acorrentado para a Babilônia, onde passou o resto de seus dias no cárcere. O Templo de Salomão, ou os outros edifícios e as muralhas foram reduzidas a cinzas e a montões de ruínas. Os habitantes de Jerusalém, exceto os mais pobres, foram levados cativos para a Babilônia. O rei babilônico permitiu que Jeremias permanecesse na Palestina com os judeus não exilados. Porém, um conspirador, Joanã, logo assassinou o governador Gedalias, e os hebreus de Judá fugiram para o Egito para escapar da ira de Nabucodonosor. Levaram consigo Jeremias. Judá foi destruído. Nunca mais o trono de Davi foi ocupado por um descendente dele, até que aparecesse quem havia de ter o direito de reinar, o Messias, Jesus Cristo. A monarquia foi uma sombra
do reino futuro de Cristo na terra. Vamos falar aqui, por último, no finalzinho já da nossa aula, sobre o cativeiro babilônico. O cativeiro foi uma escola de disciplina para aquele povo idólatra. Tudo indica que, no princípio, os judeus cativos tiveram que trabalhar na construção de canalização e na agricultura. Se estabeleceram em lugares próximos à cidade da Babilônia, principalmente junto ao rio Quebar, o grande canal que corria desde o Eufrates ao norte da Babilônia. Conforme Isaías 47, versículo 6, alguns sofreram um duro tratamento, mas geralmente não foram maltratados no exílio. Receberam terrenos, edificaram suas casas e tiveram seus campos de negócios. Alguns, como Daniel e seus 3 companheiros, chegaram a alcançar postos importantes do governo. Tinham liberdade para adorar o Senhor e praticar suas tradições. O cativeiro babilônico produziu várias mudanças no caráter nacional dos judeus. Vamos observar quais mudanças foram essas. As mudanças religiosas. A maioria dos judeus ficou livre das práticas idolátricas. Desenvolveram uma fé mais firme e mais clara. Os profetas, principalmente Jeremias e Ezequiel, tiveram uma grande contribuição. As sinagogas substituíram o templo. Ezequiel ensinou aos judeus do exílio a substituir as cerimônias do templo com confissão, oração e estudo. Esse foi o começo do sistema de sinagoga. Os judeus apreciaram as Escrituras. Antes eram negligentes quanto às Escrituras. Agora eles as olhavam com reverência. A religião judaica desde então apoiava-se no pessoal. Já não existia o templo e o indivíduo tinha que se aproximar de Deus pessoalmente. Ezequiel insistiu na responsabilidade pessoal em vez de na responsabilidade nacional. Então, nessa última página, temos aqui as mudanças sociais. Os judeus aceitaram o aramaico babilônico como dialeto popular. Esse era o idioma da Palestina nos dias de Jesus. Do cativeiro em diante chamaram-se só judeus, pois só os hebreus de Judá se mantiveram como povo separado das nações. Quando regressaram à Palestina em 538 a.C., não fizeram alianças com estrangeiros. Antes eram volúveis, agora eram nacionalmente intolerantes. Em regra geral, não se casam com gentios e mantêm sua identidade racial. Deixaram de ser um povo agricultor e criador de rebanhos e se tornaram um povo comerciante. Por isso a maioria preferiu ficar fora da Palestina. Esse foi o começo da chamada diáspora, judeus que vivem fora da Palestina. Os judeus que voltaram a Jerusalém tornaram-se um povo governado por sacerdotes. Amavam a monarquia, mas agora aceitavam de bom grado um governo sacerdotal. Amém. Termina aqui então o nosso estudo, Encerramos aqui o nosso estudo nos livros dos reis. Que Deus abençoe cada um de vocês.